hoje gostaria de compartilhar uma coisa convosco a respeito de vales. Vales. Há um provérbio ou um ditado árabe que diz o seguinte: somente sol, e estamos no dia de chuva, portanto vem a propósito, somente sol e nenhuma chuva fazem os desertos. Somente chuva e nenhum sol fazem grandes inundações. Nós hoje em dia estamos num dia de muita chuva. Mas também é preciso que haja chuva. Quando está a chover muito, queixamos que não há sol. Quando está sol a mais, queixamos que falta de chuva. Mas a vida é feita deste equilíbrio, entre chuva e entre sol. Se nós nunca tivéssemos dias chuvosos, teríamos seca. Se nunca tivéssemos dias ensolarados, queixávamos que a nossa vida seria sempre encharcada, não é? Portanto, são os tempos bons e os tempos difíceis que nos fazem amadurecer. E pensar de outra forma é estar completamente aliado da realidade. A vida é, portanto, uma mistura de alegrias e de tristezas. De vitórias, de derrotas. De sucessos, de fracassos, de montanhas e de vales. Hoje vamos estar a meditar de como é que podemos sair do nosso vale para o nosso rio. Vales. Vamos abrir as nossas Bíblias num capítulo que é dos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23. Eu costumava dizer ao Zé, Salmo 23. O Zé de Carvalho, houve uma vez que eu só pedi no domingo de manhã, então estou a falar, e eu assim, não sou. Mas porquê? Tenho que falar? Esqueceste? Não, eu pensei que eras tu. Epá, eu tive caso, temos sempre o Salmo 23. Não se preocupem que eu não tive a preparar a mensagem agora assim à pressa. Mas cada vez que lemos o Salmo 23, lembro desta conversa com o Zé, temos sempre o Salmo 23, porque o Salmo 23 tem sempre imensa coisa para nos podermos agarrar e transmitir. É um capítulo dos mais conhecidos, é bastante curto e vamos lê-lo todo, apesar da mensagem dizer respeito só a um versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O versículo que eu queria destacar aqui é o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A coisa positiva, antes de avançar, que Deus nos garante aqui é: mesmo quando tivermos que passar por vales sombrios, Deus está connosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, há outra versão que diz: não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Nós podemos estar cientes que mesmo nas alturas mais difíceis, de chuva profunda, de tribulação profunda, nós temos Deus connosco. Portanto, já perceberam que vale na Bíblia significa períodos difíceis. E se não chegasse esta passagem, eu vou-vos citar pelo menos outras 3 que na Bíblia mostram isso. Por exemplo, ouçam e anotem se quiserem. Há uma passagem em Josué 7,26 que é mencionado, não vale a pena verem, ou pelo menos procurarem, para estarem atentos, que é chamado por Josué o Vale da Desgraça. E eu cito: e puseram em cima dele um montão de pedras, é por isso que o nome daquele lugar é o Vale da Desgraça. Mais, David menciona um vale chamado Vale Árido. E eu cito Salmos 84,6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, ou faz dele uma fonte. Mais, Oseias menciona o vale da aflição, que está em Oseias 2,15. E transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Eu podia continuar aqui a citar imensos versículos que provam que vale, na Bíblia, está sempre associado a períodos difíceis, a momentos difíceis, a períodos chuvosos, ok? Ou transmitindo e agora interpretando a situação de acordo com o dia atual. Dias difíceis. No Salmo 23,2, acabámos de ler 23,4, David fala de um novo tipo de vale. O vale da sombra da morte. Na mesma forma, estamos aqui a passar... No fundo, se pudéssemos traduzir este vale da sombra da morte, é quando eu tiver que passar por momentos extremamente complicados, é o que quer dizer isso. O vale da sombra da morte é momentos extremamente difíceis. Em hebraico, esta expressão significa vale da escuridão profunda. E há alturas da vida em que nós não vemos um palmo. Parece que estamos no meio do nada, no meio da escuridão profunda. Isso é o que significa o vale da sombra da morte. Verdades sobre os vales. Há 3 grandes verdades sobre vales. Antes de avançar mais, queria destacar isso.
e vou procurar terminar a tempo e horas, como procuro sempre fazer. Vales, 3 verdades sobre os vales. Primeiro, os vales são inevitáveis. Nós, quando nos pomos a caminho de certas estradas, vocês podem ter garantia que vão ter subidas e descidas. Uma vez quis fazer uma viagem, eu vou fazer uma média espetacular. A média do carro, os homens preocupam-se mais com isso. Isto é só vales, só subidas, só descidas. Fiquem descansados. Que quer na estrada, quer na vida, nós vamos encontrar subidas, vamos encontrar descidas e seguramente vamos encontrar muitos vales. Nem sempre encontramos alentejos. Nós, quando vamos a caminho do Algarve até chegar ali a Gomes de Aires, aquilo é uma planura, como dizem aquela gente do Sul. E depois começa aquelas montanhas para cima, para baixo, para cima. Lá se vai a média, não é? Mas tem uma parte. Mas acabou-se as planícies. Mas a vida muitas vezes é assim. Os vales são inevitáveis. Ou acabamos de sair de um, ou estamos no meio de um, ou vamos a caminho de um. Mas uma coisa vai acontecer. Nós estamos seguramente a caminho de um vale, ou passamos por um vale, ou estamos neste momento no meio de um vale. E depois de cada montanha, também temos a certeza que há sempre um vale. Jesus Cristo foi bem realista e disse o seguinte em João 16:33, eu cito: no mundo passareis por aflições, mas tendo bom ânimo. Por outras palavras, no mundo passareis por vales. No mundo passareis por vales. A questão não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Experimentamos sofrimento, tristeza, doença. Vamos ter que experimentar fadiga, frustração. Tudo isso faz parte da vida normal. Vales são inevitáveis. Mas os vales são imprevisíveis. Ao contrário da estrada, que nós podemos saber, a partir do momento em que eu vou começar a descer, eu vou subir, na vida, nós nunca sabemos se de uma altura, vamos daqui a um minuto receber um telefonema que nos dá uma má notícia. Ou se de repente temos um furo. Ontem tive um furo à noite e tive que resolver o assunto. Cheguei a casa tarde. Nós nunca sabemos. A vida está cheia de furos, está cheia de situações inevitáveis. Mais do que inevitáveis, que já vimos, são imprevisíveis. É impossível prever quando os vales aparecem. É impossível. Os vales chegam de repente. São imprevisíveis. Nunca começaram com dias bonitos e acabaram com dias feios. O dia começa bonito e de repente... mas estava tão bonito de manhã, de repente começa a chover. A vida é assim. A vida muitas vezes começa ensolarada e de repente dá-se uma tempestade de uma forma tão imprevisível que nós... Mas como é que isto veio acontecer? Os vales são assim. Um telefonema, uma carta, um diagnóstico médico, um acidente, uma notícia de desemprego. Os vales são assim. São imprevisíveis. Jeremias 4:20, numa tradução que eu cito, mais atual, diz o seguinte: uma desgraça vem atrás da outra. De repente as nossas, ele diz barracas, mas tendas, são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. De repente. Não é com previsão, de acordo com o plano, não. De repente, as nossas barracas são destruídas. As nossas tendas são destruídas. Não há previsão, imprevisibilidade. É assim que os vales são. Mais. Terceira característica dos vales. Primeira, inevitabilidade, imprevisibilidade. Segunda, terceira, imparcialidade. Os vales tocam a todos. Ora, muito bem, estamos na A1 e continuando a história da estrada. Vocês querem subir e descer aquilo e chegar ao Algarve sem sair da A1? Podem fazê-lo, mas garanto que vão apanhar também vales. Faz parte da morfologia, toca a todos. Os vales são imparciais. Tocam aos bons, tocam aos maus, tocam aos ricos, tocam aos pobres. Todos apanhamos por vales. Todos temos que passar por vales. Ninguém está imune. Ninguém, quando nasce, tem um passe livre de vales. Há pessoas que têm aqueles salvos-condutos. Que, eu com isto vou conseguir safar. Todos nós temos vales. Todos. Todo mundo tem problemas, como diz o brasileiro. Todo mundo tem problema. Pessoas boas e pessoas más. A Bíblia diz o seguinte: Ele faz o sol brilhar sobre os bons, mas também sobre os maus. E dá chuvas, tanto aos que fazem bem, mas também como os que fazem mal. Mateus 5,45. E esta, hein? Portanto, temos aqui vales para toda a gente. Chuva, esquecer o sol agora, ok? Isso é outra história. Mas temos chuva sobre os bons e chuva sobre os maus. Quando nós passamos por uma situação difícil, a primeira pergunta é: porquê eu? Não é verdade? Agora nós achamos que era suposto nós ficarmos isentos de problemas quando toda a gente tem problemas. Mas quem somos nós para deixar de ter problemas quando toda a gente também tem problemas? Não somos melhores que ninguém. Somos iguais. Faz parte. Todos nós temos que ter problemas. Faz parte. Lembremos que o céu não é aqui. E não chegamos ao céu.
E as coisas não são perfeitas aqui e os vales vão acontecer para todos. Pessoas boas, pessoas cristãs, pessoas aparentemente menos boas. Vai acontecer a todos nós. Todos nós temos familiares que têm doenças, todos nós temos situações complicadas. A grande diferença que nós temos em relação ao perdido, em relação ao descrente é porque tu estás comigo. Se nós não nos agarrarmos a isso, vamos passar pelas dificuldades sem qualquer tipo de consolo. A escolha é nossa. Nós temos a oportunidade de ter Deus connosco no meio dos vales. Ou escolhemos e aceitamos isso e agarramos a Ele, ou então escolhemos passar sem Ele. Deus não nos obriga a passar com Ele, mas dá-nos a mais-valia em relação aos outros que não a têm, de poder passar com Ele. A escolha é nossa. E já vamos ver mais sobre isso. Há um versículo que eu gosto muito, que diz assim em Josué 1,5, que eu cito: Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ou seja, tu tens uma Jericó para derrubar. Deus acompanhou Josué a destruir aquele vale, a passar por aquele momento difícil. Eles estavam desesperados, pensaram: andámos 40 anos, morreu imensa gente, imensas dificuldades, e agora paramos aqui com o muro de betão, com aqueles gigantes, com aquelas muralhas fortificadas, vamos todos morrer. Para que é que tudo isto valeu? Não valeu a pena. Desespero. Vale. Resposta: não te deixarei nem te desampararei, serei contigo. O Senhor estará connosco nos vales. Essa é a nossa grande mais-valia. De onde procedem os vales? Pronto, já vimos características dos vales. Agora, de como é que eles aparecem? De onde é que eles vêm? Há 3 fontes criadoras de vales. A primeira é aquela que nós culpamos mais, que é o diabo. Tem sempre as culpas. Ele tem algumas. Há um versículo que diz assim, está em 1 Epístola de Pedro 5,8. Eu gosto desta tradução que eu vou ler. Eu vou ler algumas traduções mais correntes para poderem perceber melhor. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Estejam alerta, porque o leão, o diabo, anda à procura de pessoas para devorar. Ou seja, para destruir, para colocar em vales. O diabo tem prazer em colocar-nos em situações difíceis. Ok? E há muitos vales que aparecem na nossa vida por intervenção dele. Porque ele anda ali à volta, a rugir, à procura de alguém para poder devorar. Colocar em situações complicadas. Mas não é só o diabo. O próprio homem é responsável por muitos vales. Muitas vezes, e há um versículo que eu cito, que está em Juízes 18,5, diz assim: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Muitas vezes metemos-nos em vales porque não consultamos a Deus. E o nosso caminho é a antítese, não prospera. Entra num fundo, precipício. Muitas vezes nós somos culpados pelos próprios vales dos quais nós estamos a passar. A culpa não é do diabo, a culpa é nossa. Terceira fonte de criação de vales, o próprio Deus. Deus muitas vezes permite que passemos por vales. Agora, ao contrário do diabo, ele não tem prazer nisso. E tem um propósito nisso. O diabo, quando cria vales, tem gosto em ver-nos a sofrer. Deus não tem. E ao contrário do diabo, que o único prazer que ele tem, o único propósito é ver-nos sofrer, Deus tem-nos o prazer de poder ajudar-nos a crescer de alguma forma. Há 2 versículos que eu cito. Ainda que por um pouco de tempo sejam entristecidos por todo o tipo de provação, criada por Ele mesmo, por Deus. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai-nos trazer uma glória enorme e eterna e muito maior do que o sofrimento. 2 Coríntios 4,17. Essa pequena e passageira aflição, ou esse pequeno e passageiro vale, okay, que estamos a passar, vai-nos dar uma glória muito maior e eterna, muito maior que o sofrimento. Estão a ver o benefício do vale criado por Deus? Quando é Deus a criar os vales, comparem, é uma coisa pequenina, de sofrimento é um facto, mas pequenina, comparada com tudo aquilo de benefício ele pode trazer. Estão a ver a diferença? Há 2 características quando os vales são criados por Deus. Primeiro, todos os vales criados por Deus têm um propósito em mira. Sempre. Sempre. Mesmo aqueles bem pequenos, mesmo aqueles que parecem chatices pequenas, servem para algum propósito que nos deseja transformar e amadurecer. Todos os vales criados por Deus. Segunda coisa dos vales criados por Deus, a segunda característica que existe nos vales criados por Deus é desenvolver a nossa fé. É algo que não existe noutra situação. Ele está mais interessado em desenvolver o nosso caráter do que a garantir-nos conforto ou conveniência. Deus preocupa-se muito mais com o nosso caráter do que com o nosso conforto ou com a nossa conveniência. Ele está interessado mais na nossa integridade. Agora a pergunta que eu vos faço é: se Deus quer transformar-nos de acordo com o Senhor Jesus Cristo, pensem comigo. Quando o Senhor esteve aqui na Terra, Ele passou só por coisas boas ou teve também vales e dificuldades? Também teve vales e dificuldades. Então, ao sermos transformados à semelhança de Cristo, também temos que ser transformados à semelhança do que Ele passou.
Porquê? Porque ele passou, faz parte do crescimento natural de alguém segundo o entendimento de Deus. Os vales são importantes para nos amadurecer. A volta e meia, eu estou a ler as notícias e descubro, devido a um temporal foi descoberto este tesouro arqueológico. Ou devido a um temporal, descobriu-se dentro da água outro tesouro fantástico. Ou seja, devido à erosão, devido ao fustigar dos ventos, muitas vezes das areias, dos mares, dificuldades, provações, ok? Descobre-se coisas fantásticas. Mas não só na natureza, mas também nas nossas próprias vidas. Deus não nos quer causar mal, quer transformar os vales para o nosso bem, e isso é muito importante. Portanto, os vales procedem destas 3 fontes que acabei de citar. A terceira questão e última questão que eu queria abordar convosco era: o que devo fazer durante a passagem por estes vales escuros? Talvez seja a pergunta mais importante. Agora temos a falar o que causa, características, agora é coisas mais práticas. O que devo fazer quando estou no meio de um vale desses? Lendo o versículo 4 do capítulo 23 de Salmos, e eu cito novamente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou noutra tradução me protegem. Eu vejo aqui nesta passagem duas coisas. Nós devemos fazer duas coisas. Primeiro, nós devemos recusar o desânimo. Há aqui um versículo, neste versículo que diz: ainda que eu corresse, ainda que eu fugisse, ainda que eu quê? Andasse. O andar é passo seguro, pé ante pé. Não é verdade? Perante as aflições, uma parte das pessoas têm a fugir. Ou seja, mudam a forma como se comportam. É como se entrassem completamente fora de rota. O que Deus quer é que quando nós estivermos a passar por vales, continuemos no mesmo caminho, com o mesmo trajeto, com o mesmo tipo de passo, de uma forma calma, ponderada, sem desânimo. Não passamos a correr pelas dificuldades, continuamos a andar. É muito importante continuar a andar, manter o passo, manter a cadência, sem desanimar, firmes, constantes. Só assim que podemos atravessar o vale de uma forma que Deus se agrada e podemos aprender muito mais dele. Andando. Não vale a pena correr, não vale a pena entrar em pânico e fugir. Segunda coisa, vemos aqui: não temerei. Ou seja, nós não devemos ter medo quando estivermos no vale. É mais difícil isto, mas não devemos ter medo. E como é que eu poderei passar por os vales sem ter medo? Como é que isso é possível? Primeira coisa, são três fontes que nos podem ajudar a não ter medo quando estivermos no meio do vale. Primeira, eu devo me focalizar no poder de Deus e não no problema. Devo focalizar em Deus e não no problema. Quantas vezes vemos pessoas que em circunstâncias idênticas têm comportamentos diferentes? Têm o mesmo problema, mas uma fica desesperada e outra olha para Deus e consegue transformar aquilo e não. Tu tens um propósito no meio de tudo isto, eu não percebo qual é, mas tu vais-me ajudar. Qual é a diferença? É o problema? Não, o problema é o mesmo. A diferença é que um agarrou-se a Deus e procurou perspectiva e propósito no meio do problema, e outro olhou para os problemas e para as dificuldades e entrou em desespero. E depois não andava, corria, fugia, andava aos zigue-zagues, e lá está. Não fica calmo, não fica sem desânimo, fica completamente perdido. A diferença é o foco de pensamento. É preciso focalizar não nas circunstâncias, mas em Deus. Deixem-me dizer-vos que se nós formos por nós mesmos, vamos bater na parede. Porque a nossa energia não tem limite, tem limites, as nossas forças têm limites e nós não somos super-homens. E há provas e vales que são maiores do que as nossas capacidades que nós próprios achamos que podemos ter para os suportar. E muitas vezes quando começamos a descer o vale achamos: eu dou conta disto. Mas quando chegamos lá ao fundo paramos que não. O melhor é começar a descer logo com Deus. O melhor é começar logo a descer com Deus. Há 2 versículos que eu queria citar. Jeremias 29:11 diz assim: conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É assim que Deus tem para nós. E esses planos passam por vales. Mas são planos que têm um fim. Sabem qual é? Esperança e futuro. E esta? Quando estamos nas dificuldades, isto são planos de esperança e futuro? São. Mas não parecem. Mas são. E é assim que temos de nos agarrar. Agora, não vou dizer que é fácil, não vou dizer que todos nós, confrontados com situações difíceis, todos nós podemos até chorar, entrar em desespero. Faz parte da natureza humana. Mas temos, depois de passar essa fase do choque, temos que ser realistas, temos que nos agarrar à Bíblia e perceber o que é que Deus tem para nós. Ok? Segunda coisa que nós devemos fazer para não ter medo. Relembrar que Deus está ao nosso lado. Relembrar-nos, volta e meia, que Deus está connosco.
Há outro versículo que eu cito e que prova isso mesmo, que está em Isaías 43:2. Quando atravessares por águas profundas e de grande perturbação, eu estarei contigo. Quando atravessares por rios de dificuldades, eles não te cobrirão. Ele estará connosco, Ele não nos deixará. Ele estará sempre connosco. Eu acho que se Deus, deixa-me agora fazer aqui uma pequena história, imagine que Deus esteja lá em cima e quando nos dá os vales, ou permite que nós passemos pelos vales, Ele deve estar a torcer por nós lá em cima. Eu espero que Ele consiga vencer. No fundo é um pouco isso. Eu deixei aquela prova, eu espero que Ele consiga passar aquela prova. Ele está a torcer por nós. Porquê? Porque aquela prova faz parte do plano que Deus tem para nós e está a torcer por nós. Eu espero que Ele consiga vencer em mais. Eu espero que Ele conte comigo. Eu espero que Ele não se meta nisto sozinho. Eu espero que Ele confie em mim. Porque se Ele fizer tudo isso, ou ela fizer tudo isso, vão acabar de passar pelo vale e vão perceber que aquele vale foi importante. Relembrar da companhia de Deus. Há uma coisa fantástica no Salmo 23 que eu nunca me dei conta. Deixa-me ver onde eu descrevi isso. Já vi. Até ao versículo 4 era sempre terceira pessoa. Chega ao versículo 4 e o salmista diz: porque tu estás comigo. Até lá tinha sido terceira pessoa. Chega aqui ao versículo 4 e diz: tu estás comigo. Ou seja, o salmista teve um contacto direto e profundo com Deus só no meio do vale. É o vale que nos permite não conhecer Deus pelos livros, mas conhecer Deus cara a cara, face a face. Tu estás comigo. O tu, a expressão tu, só apareceu no meio do vale. Muitas vezes não conheço Deus. Falta-me. Então em Deus, a minha relação com Deus, o vale é importante para nos projetar uma relação muito mais próxima com Deus. Porquê? Porque nós, confrontados com a nossa impossibilidade perante tamanho desafio, recorremos a Deus. E ao recorrer a Deus e aproximando-nos dele, nós passamos a conhecê-lo muito mais e mais do que isso, passamos a tratá-lo de uma forma muito mais próxima. Ficamos muito mais chegados a ele. O tu, a expressão tu não é por acaso. Não é por acaso. São os vales da vida que nos colocam face a face com Deus. Quando estamos a passar por um vale, não queremos falar sobre Deus. Nós queremos falar com Deus. Quando estamos no meio das dificuldades, mais importante do que falarmos sobre Deus uns com os outros, nós queremos é falar com Deus. Ver se Ele nos ajuda a sair de lá. E esta procura por falar com Deus, muitas vezes de uma forma honesta, até com choro e tudo mais, permite-nos conhecê-lo muito melhor. Estão a ver a expressão do tu? Tem a ver com essa capacidade de ligação muito mais direta a Deus. Finalmente, só um segundo. A terceira forma de nós passarmos pelo vale sem ter medo é confiarmos na proteção de Deus. Há aqui uma frase que é paradigmática, que é: a vara e o cajado me consolam. A vara e o cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara servia para quê? A vara servia para proteger. Para castigar nos outros animais que iam fazer mal às ovelhas. Ou seja, proteção. O cajado servia para quê? O cajado, não sei se vocês já viram aqueles filmes do Moisés, etc. Além daquelas pessoas que foram à escola dominical, lembram-se dos desenhos. Mas o cajado era aquele pau, depois fazia uma coisa assim redonda. Ok? Que servia para apanhar uma ovelha se estivesse mais longe. Aquilo com aquela coisa redonda conseguia agachar. Anda cá, estás a ir-te embora, anda cá. Portanto, aproximar. Estás longe, aproxima. E portanto, a vara é para proteger. O cajado é para consolar. E nós temos a garantia que a vara que nos protege e o cajado que consola está connosco no meio do vale. A pergunta que eu faço é: nós não somos super-heróis. O Gabriel gosta muito daquela música: Jesus é o super-herói. Canta muito aquela música. Mas nós não somos super-heróis. O que nós podemos fazer e devemos fazer quando estamos no vale é, primeiro, reconhecer que aquilo é muito maior do que nós mesmos. Chegar ao pé de Deus: Deus, eu preciso de Ti, ajuda-me. Isto é grande demais para mim. Eu tenho medo de desabar, preciso de Ti. Eu quero contar com a Tua vara e quero contar com o Teu cajado, com a Tua proteção e com o Teu consolo. E vamos ter um Deus lá em cima a torcer por nós do princípio ao fim. Que o Senhor nos abençoe.